Olá, bom dia! O Bem Viver de hoje começa com uma esperança. As células-tronco. Pesquisas não param e elas podem ser a cura para algumas doenças. A nossa conversa sobre o assunto hoje é com a pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carla Menezes. Carla veio passar o feriado, obrigada por ter vindo aí. Obrigada a você por responder as perguntas de muitos telespectadores que nos mandaram e-mail. Eu vou começar com o Guilherme Alves de Uberlândia. Ele quer saber se o tratamento com células-tronco pode ser feito em crianças que tiveram encefalite. O filho dele teve o problema há mais ou menos 3 anos e a doença provocou um aumento de anticorpos que atacaram a mielina, causando lesões no cérebro. A partir disso, ele passou a ter crise de epilepsia, não fala, não anda e alimenta por sonda gástrica. Há uma esperança para esse caso? É um caso bem complicado pelo fato do próprio organismo estar atacando o sistema nervoso, né, da pessoa. E o fato de não ter um foco, um órgão específico, né, que esteja sendo atacado, e sim um conjunto, né, do sistema nervoso como um todo, dificulta muito o próprio tratamento com célula, né, o célula-tronco. Ele é um caso bem complexo, né, que exige ainda muito estudo, muita coisa ainda a ser feita. Mas existem alguns trabalhos assim, no mundo, muitas pesquisas que estão sendo feitas com esse tipo de doença, né, que procura diminuir essa reação exagerada do sistema imunológico contra o sistema nervoso da criança, né, da pessoa, e que tem algum resultado benéfico, né, e além de diminuir essa reação inflamatória exagerada, ainda assim colocando células-tronco da medula óssea. Tem alguns outros trabalhos também com células mesenquimais, enfim, células-tronco do próprio animal sendo injetada no animal e tem tido uns resultados positivos. Mas ainda é um tratamento que tem que ser feito muito estudo, tem que ser assim, ainda bem avaliado para futuramente ser aplicado em pacientes. No caso aqui do filho do Guilherme, seria o tratamento que ele tem feito atualmente até chegar nesse processo das células-tronco? Isso. Hoje, assim, o que existe mesmo é o tratamento tradicional de diminuir essa reação inflamatória, se diminuir essa resposta imune que é maléfica, né? Mas tratamentos com célula-tronco hoje não são viáveis ainda, porque ainda não existe uma comprovação de que pode ser benéfica e como fazer isso. Mas são esperanças. Mas são esperanças. Porque a gente fala futuro, né? Mas esse futuro está mais próximo ou ainda não, Carla? Eu acho que o futuro está próximo. A gente tem caminhado assim numa velocidade muito grande e o Brasil ele tem acompanhado os avanços fora, né? Isso é uma coisa assim, até rara na ciência, porque dificilmente a gente conseguiu acompanhar. E acho que o Brasil hoje tem muitos pesquisadores muito competentes que estão trabalhando focado em doenças como essas, né, que são difíceis de tratamento, são doenças que têm um drama familiar muito grande e que existe essa possibilidade de ter um tratamento viável e que, se Deus quiser, a gente ainda vai assistir isso, né? Existe sim. Eu tenho aqui a pergunta da Maria Aparecida, que nos mandou um e-mail, ela é de Divinópolis. O marido tem 44 anos e sofre de esclerose lateral amitrófica. E segundo alguns médicos, a esperança é o tratamento com células-tronco. Existe algo a respeito? Há uma previsão? Essa é a preocupação da Maria Aparecida. Essa doença, ela é uma doença que é muito estudada no mundo, assim, tem vários países que focam, porque é uma doença que é irreversível e ela evolui muito rápido e existe um apelo da sociedade como um todo para estar trabalhando com ela, né? Então existem vários grupos no mundo hoje trabalhando com essa doença e alguns grupos conseguiram resultados muito positivos com células-tronco neurais, né, que são células-tronco extraídas do próprio cérebro, em animais ainda, mas que conseguiram ter um resultado positivo na recuperação desses animais com essa doença, né? Então, assim, existem alguns trabalhos que trazem muita esperança para essa doença. Aqui no Brasil, existe um grupo na USP de Ribeirão Preto, coordenada pelo professor Dr. Júlio Voltarelli, que tem um foco nessa doença
tratando com células que são extraídas da medula óssea, extraídas no interior do osso, são as células que estão no interior do osso e que estão sendo aplicadas a essa doença. E ele já tem alguns resultados positivos e tem uma prospecção de estar trabalhando com essa doença. Você falou, né, da questão dos estudos. Eu tenho aqui duas perguntas. Uma da Silvia, de Patos de Minas. Ela quer saber quais são os requisitos básicos para participar de uma pesquisa com células-tronco. Ela também é portadora de esclerose múltipla. E é a preocupação do Moraes, que é portador de uma doença no cerebelo, irreversível, progressiva e degenerativa. E claro, todos têm essa esperança com as células-tronco, né? A gente não cansa de se repetir. E também gostaria de participar de uma pesquisa. A gente tem algo nesse sentido no Brasil, Carla? Olha, hoje as doenças mais específicas que acometem o sistema nervoso, elas são menos estudadas do que as mais comuns. Por exemplo, hoje o foco dos estudos são os tratamentos para lesões de medula, para Alzheimer, Parkinson. São doenças que acometem um grande número de pessoas e que hoje não existe tratamento. Então, o primeiro passo para a ciência é estudar esses tipos de doenças que acometem uma grande parte da população, né? À medida que a gente estuda, avança no sentido de recuperar essas doenças, também a gente já está caminhando para tratar doenças mais específicas, né? Acho que o primeiro passo são essas doenças mais comuns, mas o fato de a gente já ter resultados positivos já significa que a gente provavelmente vai conseguir tratar outras doenças específicas. A presença de pesquisas hoje em pacientes. No Brasil, a gente não existe ainda nenhum tratamento com células-tronco sendo aplicadas a pacientes. Todos os trabalhos que são feitos testes pré-clínicos em animais. Por quê? A gente precisa saber se é viável, se é seguro estar fazendo esse tipo de tratamento. Então, tem muitas respostas que ainda nós precisamos encontrá-las para poder, até para ser seguro, né? A gente precisa de tratar um paciente, mas a gente precisa dar uma segurança para o paciente. Existem vários trabalhos que já estão finalizando a parte pré-clínica, né? E que vão futuramente para um teste clínico. Na UFRJ, né, o nosso grupo, nós temos um grupo que trabalha com lesões de medula. E a gente testou uma proteína que ela favorece a regeneração da medula depois de uma lesão, né? E nós estamos caminhando para um teste clínico. Então, ano que vem, em 2010, a gente deve regulamentar a pesquisa, né? Passar pelo Comitê de Ética em Brasília. E em 2011, a gente já deve ter um teste clínico em pacientes, né? Que, sem dúvida, é um avanço, né? A Kátia Cristiane de Araguari ligou para o nosso portal de voz. O cordão umbilical é rico em células-tronco e como a gente pode armazená-lo, se isso é possível e por quanto tempo? Para a gente encerrar o nosso papo, infelizmente. O cordão umbilical é muito rico em células-tronco e existem vários laboratórios hoje que são especialistas em congelar, em armazenar essas células. E essas células, uma vez congeladas, elas servem para futuramente, caso a criança precise, tenha alguma doença degenerativa, pode existir um tratamento com essas células que estão armazenadas, né? Só que hoje é uma coisa que nos últimos anos a gente tem observado nos estudos que o adulto tem muitas fontes de células-tronco que são possíveis provavelmente de tratar doenças degenerativas. Então, existe uma grande esperança para quem não tem célula congelada, né? De usar as próprias células-tronco de outras fontes, né, do nosso corpo, para tratar doenças, caso a gente realmente, doenças que não tenham nenhum tratamento possível. A gente responde então a pergunta da Girlene de Oliveira de Pitangui. Quer saber se a gente vai ter, se algumas pessoas serão beneficiadas com um prazo mais curto. Ainda é estudo, o ano que vem aí com certeza será aprovado e a UFRJ começa as pesquisas em pacientes. E eu agradeço a sua participação, Carla Menezes, a nossa convidada de hoje, pesquisadora da UFRJ. Sucesso nas suas pesquisas, Carla. Quando tiver novidade, nos avise, por favor. Pode deixar, obrigada.